o que a gente pode falar sobre esse Silver Needles, Carol? O que você acha? Que além de ser um chá muito gostoso. Outra coisa, a gente está falando de Silver Needles. Gente, Shimada tem vários Silver Needles. É aquela coisa que a gente falou do chá preto, né? Eu posso produzir o meu Silver Needles na minha plantação, a Carol pode estar do meu lado e o meu vai ser diferente do dela. Por quê? Além da gente fazer uma diferençazinha nos processos, que aí é o jeitinho de uma pessoa no mundo do chá que se chama mestre do chá, tá? É quem faz o chá. Esse mestre do chá é literalmente como se fosse um grande cozinheiro do chá. Ele que define a arte que ele vai querer dar para esse chá. Então, a característica que ele vai querer. Ele vai ressaltar coisas daquele ecossistema. Então, se o chá está num lugar onde, de repente, está pegando um vento de eucalipto, talvez possivelmente, a gente perceba isso na xícara. Então, você vai tomar um chá branco que, nossa, estou sentindo notas de eucalipto aqui, que interessante. Nada artificial, nada colocado adicionalmente, simplesmente é a terra, a mãe natureza e o processo que foi feito na plantação com aquele chá, para que na xícara, na hora que a gente vai beber aqui no nosso copinho chique de requeijão, ou na nossa xícara linda de louça, você vai perceber isso, tá? Vamos olhar um exemplar de verde, o Gyokuro. Gyokuro é um dos meus favoritos. E ele é um exemplar de verde produzido no Japão. Poderia ser produzido em outro lugar? Poderia, mas é uma técnica japonesa. É um chá típico japonês que a gente chamaria de alta gama, que seria muito classudo, muito valorizado, muito gostoso. É um chá que dá múltiplas infusões. Todos eles aqui vão te dar múltiplas infusões. Essa é uma das características também dos chás especiais. Tá? Porque exatamente esses processos que a Carol está começando a explicar, eles são complexos e eles retêm tudo o que essa folhinha tem para oferecer para gente. Óleos essenciais, sabores, tudo isso que a gente percebe como nota é um sabor. Tudo que está ali concentradinho nela, que ela está sugando da terra e processando dela dentro dela, é o que a gente vai perceber na xícara. E o Gyokuro de processo ele é bem complexo, né? Exato. Mas vamos falar dos verdes. Vou falar dos verdes. O que faz um chá ser da família dos chás verdes? O chá verde, para ele ser um chá verde, ele não pode deixar oxidar nem um pouquinho. Porque o chá branco a gente deixou dar ali uma murchadinha e tudo, né? A folha ficar mais assim. Então ele tem uma levezinha oxidação, mas muito levezinha. Esse daqui não, esse daqui a ideia é o seguinte, olha só, quero manter com sabor parecido do que eu tenho ali, daquele herbal, daquele frescor da planta verde. É o mais verde possível. Então, o chá verde, para ele ser um chá verde, para ser da família dos chás verdes, ele não pode deixar oxidar de jeito nenhum. Então, o que ele faz? Ele colheu ali e aí, logo depois, vai colocar a temperatura alta para você cessar a oxidação. Então, esse processo de aquecer e proibir a oxidação, ele acontece bem antes do que aconteceria com o chá branco. O chá branco deixa ele murchar ali alguns dias. O chá verde, não. O chá verde, ele vai ter uma etapa muito rápida de murchamento, só para dar aquela desidratada rápida. Pá, já é colocado na temperatura alta para, cessar a oxidação. Então, o chá verde vai ser o menos oxidado de todos. Beleza? E por isso que ele é verde, ele é verdoso, né? Tem essa coisa. E tem aquele sabor mais herbal. É isso que eu ia falar. Isso também confere a ele herbal. Ah, todos os chás verdes têm aquela questão do herbal? Não. Alguns mais, alguns menos. Os japoneses têm mais, porque nesse processo todo, a Carol só explicou a diferença do verde para o branco, mas existem muitos outros passos. Tá? Então aqui esse lindo Gyokuro, vocês veem que ele é bem lustroso mesmo, é o processo dele. Ele tem muita que a gente chama L-teanina. Quem não conhece ou nunca ouviu a gente falar da L-teanina, é um dos grandes benefícios dos chás especiais. Vamos para a família dos pretos. E eu selecionei um Darjeeling, porque hoje falaram tanto do Darjeeling pra gente, e aí eu lembrei dele. E esse Darjeeling é lindo, e a gente vê bem característico o fato dele ser um Darjeeling, né? Porque ele tem a coloração que não é escurona, né? Não é aquele preto escurão. Ele é um pouquinho mais clarinho, com algumas folhinhas que você vê mais verdosinhas. Ele é lindo. Os Darjeelings, eles são da região de Darjeeling, na Índia. Então, quando a gente fala Darjeeling, a gente, na verdade, está falando de uma região produtora já. A gente já diz que esse chá tem uma identidade, a gente já sabe de onde ele foi produzido.
né? Quando a gente fala Gyokuro, a gente também já pensa Japão, quando a gente conhece, né? E o Darjeeling é bem característico por isso. A gente falou Darjeeling e a gente já pensa, é o preto da região de Darjeeling, produzido na Índia, são extremamente florais. Então eles têm aquela característica floral que não tem... Lembrando, a gente está falando de chá especial puro, tá? Ninguém adicionou nada, é tudo a mãe natureza e os processos durante e após a colheita, tá? Beleza. Para um chá preto ser um chá preto, sim, a gente quer que ele oxide, beleza? E aí a gente deixa, a gente que eu digo, né, o mestre de chá, vai deixar ele oxidar o máximo até um ponto que a gente chama de oxidação ótima. Quando chega nesse ponto de oxidação ótima, ele vai lá e pá, forninho, vamos cessar a oxidação e vamos terminar a secagem. Carol, qual é este ponto de oxidação ótimo? Cada plantação tem o seu. Tem plantações mais modernas que fazem uma curva de oxidação. Eles analisam nesse nível. É química pura aí. Exato. Agora, tem outras plantações que e talvez seja a maioria, que é o olho do mestre de chá. Então, a Terezinha Shimada, por exemplo, quando ela vai fazer o chá preto, ela vai lá e ela fica olhando as folhas para ver qual é o momento de colocar lá no cilindro. Eles lá botam em alta temperatura num cilindro que roda, né, que roda, e aí vem a lenha das árvores ali para, né, aumentar a temperatura desse cilindro, e aí cessa a oxidação. É quase como uma máquina de lavar roupa que o chá tá ali batendo e esquentando. Isso que a gente tá falando no sítio Shimada. Cada plantação tem seu jeitinho. No Sri Lanka era um forno. Forno mesmo, daquele que se abre assim, grandão, gigante. Exato, você tinha uma bandejona, você botava ali. Você tem, na China, você também tem forno. Que nem bandeja de pão. Sabe aquela bandeja que você vai jogando pão em várias bandejinhas? Exato. É isso. Mas o que é importante? Chá preto, ele é oxidado até o seu limite ótimo. Beleza? Então, a gente vai deixar ele murchar, a gente vai fazer processos que facilitem essa oxidação, como enrolar ele, quebrar as fibras, para facilitar essa oxidação. Beleza? Entendido o que é um chá preto? E com isso ele acaba ficando mais doce. Lembra que a Carol falou? Nossa, a banana quando fica escurinha, ela não fica mais doce? Aquela banana velha, né? Que você já Madurona. Passou do ponto, madura, ela tá mais doce, ela concentra mais açúcares. Então, os chás pretos, embora muitas pessoas pensem que eles são amargos, na verdade eles são muito doces também. Se bem preparados, uma característica do chá preto é ser doce. E aí é questão de preparo, tá? Vamos mostrar o chá amarelo um pouco mais complexo, tá, gente? Vou tentar nele aqui explicar para vocês. O amarelo, a ideia é a seguinte: vamos deixar ele oxidar um pouco, tá? Vamos deixar ele mais herbal, mas oxidando um pouquinho. É um processo. Eu odeio falar que ele é entre o chá verde e o chá preto. Eu não gosto, porque é um processo muito diferente. Mas eu vou ter que explicar só um pouquinho do processo para vocês entenderem o que eu estou dizendo da gente deixar ele oxidar um pouquinho. Lembra que eu falei que o chá verde você vai colocar ele em alta temperatura, tá? Uma das maneiras disso é num wok. Lembra aquele wok de fazer macarrão, de comida oriental? Então, no wok, botar ele em temperatura. Então, pegou ali, pá, jogou as folhas, botou no wok. Aumentou a temperatura, parou a oxidação. Mas em vez deles deixarem ali, o que eles fazem? Eles pegam ali aquelas folhas, colocam num paninho e pá, fecha o paninho. Aquelas folhas não desidrataram completamente. Então o que vai acontecer? Quando você enrola ali no paninho, aquela folha quente, ela vai, umedecer um pouquinho. Aí ela começa a dar uma oxidada, beleza? Aí, pá, tá oxidando ali um pouquinho, joga no wok de novo. Cessa a oxidação. Aí, pá, tira um pouquinho, e vai fazer isso várias vezes. Então, você vai ter um chá que vai ter uma certa característica herbal que lembra o chá verde, mas com um leve dulçor, com alguma suavidade que você tem por ter deixado ele oxidar um pouquinho. Beleza? Entendido o chá amarelo? Não é tão fácil encontrar chá amarelo por aí, tá? Não é um chá que a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente encontra muito fácil. A gente demorou anos
para provar um chá amarelo legítimo. Bom, é. Porque teve muito chá verde vendido como chá amarelo, porque o chá amarelo, obviamente, porque ele tem esse processo, ele é um chá mais raro e mais caro. E aí tem vários nomes, tá, de chás amarelos. A gente está falando da família, tá? Novamente, estamos falando da família. Agora vamos aos oolongs. Vamos aos oolongs, meus queridos oolongs. Oolong. O que é um oolong? O oolong é um chá que ele vai ter uma oxidação diferencial nas folhas. Em cada folhinha. E aí, o que acontece com o oolong? E aí, vamos que agora é que a situação, muita gente erra aqui. Você é tisaninha, você está aprendendo aqui com a gente e você não vai errar. Tem muita gente experiente no chá que erra a definição desse chá. Lembra que eu falei que era uma oxidação diferencial da folha? Isso é muito importante. O que significa Porque isso? muita gente vira e fala, o oolong é um chá que tem oxidação entre 25% e 75%. Mas se isso fosse a definição de um oolong, qual seria a diferença de um oolong para um chá amarelo, por exemplo? Ou para um chá, às vezes, de Darjeeling, que o mestre de chá quer oxidar menos. As folhas. Beleza? E o processo que distingue os oolongs é você golpear as folhas, ou existe um tipo de oolong que você espera a picada de um inseto na folha. Carol fala golpear. Golpear significa machucar as folhas, tá? Mas basicamente não é você dá sentar o... Não é sentar o cacete na folha, não é? Isso. É na mão, assim, dá umas batidinha. Ou então botar num cilindro girando uma contra as outras, elas vão se chocando e elas vão se machucando. Ela vai ficar um pouquinho machucada. Exato. E aí, se fosse só dizer, um oolong é um chá de oxidação entre 25% e 75%, bastava você colocar lá, deu 30% de oxidação e você cessar a oxidação, tinha um oolong. E não é isso. Você não ia ter o porquê fazer esses processos de golpear e de tudo. São mais processos. E aqui, por exemplo, quando a gente fala em oxidação, uma oxidação você tem oolongs, que a gente chama de oxidação baixa, oxidação média, oxidação alta. E isso você vê muito na coloração das folhas. Mas o que a Carol está falando é que tem essa questão da oxidação, mas também tem os processos, que são um pouquinho mais complexos, que criam e fazem, né, que definem um oolong. Que é esse, por exemplo, machucar as folhas. Machucar as folhas. O que é uma oxidação diferencial? Você pega uma folha na sua casa, tá? Na árvore ali, depois tem um monte de gente que fica fazendo teste, tá? Eu já fiz alguns. Pega uma folha de uma árvore que acabou de cair. Aí você pega essa folha e dá uma amassada nela. Você vai criar umas ranhurinhas nela, uns machucadinhos. Você falou uma folha verde, né? Uma folha pegou uma folha que acabou de cair. Acabou de cair, dá uma quebradinha nela, faz uns rasguinhos nela. E você vai ter ali umas fissurinhas, uns machucadinhos. Espera 2 dias, assim, espera 1 dia, 2 dias. Você vai ver que nas áreas que ela está machucada, ela oxida mais rápido do que nas outras áreas. Porque você fez um corte, né? Como se você literalmente cortou, você fez uma ranhura, que a Carol chama o corte, você tem mais entrada de oxigênio e mais processo celular acontecendo ali, né? Como se a gente se corta. Se eu me cortar, vai começar a ficar inflamado, vai começar a ter todo um processo inflamatório, certo? Minha pele vai ficar mais vermelha. É como se fosse isso, mas numa folha... Quando você olhar para a folha, como é que a folha vai estar, Carol? Depois de 2 dias. Você vai ver que ela está mais escurinha nessas partes mais machucadinhas e mais verdosinha ainda nas partes não machucadinhas. Então você tem uma oxidação diferencial na folha e além disso... Na própria folhinha. Na própria folhinha. E além disso, você vai ter também a liberação de enzimas de proteção e todos esses processos que a Carla falou, que são processos celulares. Hormônios. É isso que define um oolong. E aí, o mestre de chá, dependendo da vocação daquela plantação, ele pode querer um menos oxidado, mais verdoso, pode ter um de média oxidação ou de alta oxidação, o mestre de chá é que vai definir. Mas o que define o oolong é essa oxidação diferencial das folhas.